Olá, vamos estudar agora o trabalho de uma força. Bom, por definição, trabalho de uma força é a medida da energia que a força fornece ou retira do nosso sistema. Por exemplo, temos um homem aqui puxando uma mala, tá certo? Então, quando ele puxa essa mala, ele exerce uma força sobre a mala e para isso ele entrega uma energia que faz com que essa mala que estava em repouso comece a se deslocar, tá bom? Vamos entender melhor isso. Bom, na situação que nós temos, como na situação do homem puxando a mala, temos uma força F que atua sobre um determinado corpo, tá? E essa força ela forma um ângulo θ com a horizontal. Só que o deslocamento do corpo ocorre aqui na nossa horizontal. Como é que a gente faz para encontrar quem é o trabalho da força? Bom, em primeiro lugar, o trabalho da força ele vai ser a parte da força que é paralela ao deslocamento, a parte dessa força que é paralela ao deslocamento vezes esse deslocamento multiplicado pelo deslocamento. Então eu tenho que achar dessa força aqui qual é a sua componente, qual é a sua parte que é paralela a esse deslocamento. Então eu vou traçar aqui, ó, para encontrar essa componente paralela e vou chamar essa componente paralela aqui de f de x, que foi o que a gente colocou aqui. Então o trabalho da força vai ser f de x vezes o deslocamento. Ora, sabemos já aqui, né, que já estudamos a decomposição de vetores. Se você ainda não viu, veja os vídeos de decomposição de vetores. Nós sabemos que f de x é igual a f vezes o cosseno desse ângulo θ. Então aqui nós temos f vezes o cosseno de θ vezes o deslocamento. Isso aqui vai ser o trabalho, ou como vem escrito normalmente nos livros, é f vezes d só, reorganizando, vezes o cosseno do ângulo. Esse é o trabalho da força F. Tudo bem? Qual a unidade de medida desse trabalho? Ora, força é medida em newtons e deslocamento é medido em metros, tá? Como cosseno é adimensional, fica newton vezes metro no sistema internacional. Só que no sistema internacional, newton vezes metro a gente pode chamar de joule. Então, unidade de medida de trabalho, que é a unidade de medida de energia, é o joule, tá? Por quê? Porque o que estamos medindo aqui simplesmente é a energia que essa força fornece ou energia que essa força porventura possa retirar do meu sistema, tá certo? Bom, vamos entender melhor como é que essa força ela fornece ou retira energia do nosso sistema. Bom, atenção ao caso de uma força aqui, tá? Que ela tem mesma direção e mesmo sentido do deslocamento. Então, os dois aqui estão na horizontal, apontando para a direita, tá? Vamos calcular quem é o trabalho dessa força. O trabalho dessa força é a força, o módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Ora, só que como eles têm mesma direção e mesmo sentido, o ângulo é de 0 graus, o cosseno é 1, tá? Então quer dizer que o trabalho dessa força é simplesmente F vezes D, nesse caso. O trabalho da força é força vezes deslocamento. E notamos aqui que esse trabalho é um trabalho positivo. Então ele me calcula uma energia aqui positiva em joules, tá? Só que se nós temos a mesma situação, que eu tenho uma caixinha aqui, tá? Que está se deslocando para a direita, só que agora nós queremos encontrar quem é o trabalho da força de atrito entre essa caixa, esse bloco e o piso, tá bom? Para encontrar o trabalho da força de atrito, nós notamos que a força de atrito e o deslocamento eles têm a mesma direção em sentidos opostos, tá? Então, o trabalho vai ser a força, que é F, seria aqui a nossa força de atrito vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, só que o ângulo é um ângulo resistente. Mas vamos estudar melhor ainda. Sempre que a gente tem uma força, que ela forma um ângulo, tá certo? Com deslocamento, e esse ângulo é um ângulo que está entre 0 e menor do que 90 graus, nós temos que, após decompor essa força, alguma de suas componentes está no sentido do deslocamento, está contribuindo com esse deslocamento. Então, alguma componente no sentido do deslocamento significa que o nosso trabalho será positivo. Então, essa resultante externa, ela está entregando energia ao nosso sistema. Como ela entrega energia ao sistema, chamamos esse de trabalho motor. No entanto,
Quando esse ângulo é um ângulo que ele é maior do que 90 graus, vai até 180 graus, professor, isso quer dizer que uma dessas componentes aqui, alguma componente da força, vai estar na mesma direção em sentido contrário ao deslocamento, ou seja, a força atua contrária ao deslocamento. Uma de suas componentes, quando eu decompo ela, vai estar contrária a esse deslocamento. E por isso o nosso trabalho será um trabalho negativo, será um trabalho menor do que zero, o que significa que essa resultante externa retira energia do nosso sistema e por isso dizemos que esse é um trabalho resistente. Bom, vamos estudar agora o que acontece quando nós temos uma força perpendicular a esse deslocamento. Então aqui nós temos o nosso bloco que desliza aqui ainda na horizontal para a direita. Então aqui eu tenho o vetor de deslocamento dele, tá? E queremos descobrir quem é o trabalho da força peso, ou por exemplo da força normal. Todas as duas aqui seriam perpendiculares aqui ao vetor de deslocamento, tá? Vamos focar aqui no trabalho da força peso. Como é que a gente calcula esse trabalho? Um trabalho da força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo dela aqui com esse deslocamento, né? Então, o que acontece com a direção do deslocamento? Professor, eu fico que a força é o peso, fica peso vezes deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Só que cosseno de 90 graus sabemos que é zero. Isso significa que quando calculamos o trabalho aqui da força-peso, esse trabalho dá igual a zero. Significa o quê? Significa que a força-peso aqui ela não realiza trabalho. Assim como a força normal, se a gente calcular, vocês podem fazer em casa, ela também não realiza trabalho quando o corpo está se deslocando aqui na horizontal. Significa que sempre que tivermos uma força que ela é perpendicular, ela forma 90 graus com o deslocamento, ela é perpendicular ao deslocamento, essa força não realiza trabalho. Não realizar trabalho significa que essa força aqui nem entrega energia ao sistema e nem retira energia desse sistema. Agora, atenção para você não se confundir. Eu não estou dizendo que a força-peso nunca realiza trabalho, tá? Eu estou dizendo que a força-peso, nessa situação aqui, ela não realiza trabalho, tá bom? Uma força qualquer que ela está perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho naquela situação. Claro, se o corpo está subindo, se o corpo está descendo, será outra situação que estudaremos mais adiante, tudo bem? Mas entendam que as forças ou suas componentes perpendiculares ao deslocamento nem entregam nem retiram energia do sistema. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.